E amanhã é dia de clássico, dia de derby. O Coringão enfrenta os porcos na nossa casa, lá na Neoquímica Arena. A gente vai estar lá presente, com certeza, apoiando o nosso Coringão. E os comentaristas do programa F360 trouxeram aí as últimas informações de tudo que tá rolando ali nos bastidores do Corinthians antes desse clássico importante pela Copa do Brasil no dia de amanhã. Então fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e o seu palpite para o jogo de amanhã. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Corinthians. Vamos falar do Corinthians, porque o presidente interino, Osmar Stabile, deu entrevista, falou sobre o momento do clube. Vamos acompanhar. Existe um contrato e nós vamos cumprir o contrato. Não tem como ser diferente. Existe o contrato, ele está trabalhando dentro do que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direito de imagem, salários. Agora ficou a premiação também, que estava atrasado, que nós dividimos em 3, pagamos a primeira, já não está atrasado mais, e vamos cumprir com as outras 2 também, dentro do cronograma estabelecido. O Corinthians não estuda, não foi tratado nenhum assunto desse, até agora, até o momento. Tá? Então, se vazou qualquer tipo de informações, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpre a parte dele, o Corinthians cumpre a parte dele e acabou, toca o barco para frente. A questão das contratações está com o Fabinho Soldado, ele está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários, dentro da possibilidade do Corinthians. Nada de loucura, nós não podemos fazer loucura nesse momento. Nós precisamos trabalhar dentro dessa possibilidade. A possibilidade que é trazer jogadores com custo baixos e com alta qualidade. É difícil? É, mas impossível não é. Eugênio Leal. Olha o presidente ali ao lado do Fabinho Soldado, que no ano passado foi bem nos reforços. Reforços que chegaram e ajudaram o Corinthians na luta contra o rebaixamento. Mas agora o time precisa de mais. E o presida falou, não vamos fazer loucuras. O Omar está tentando estabilizar o Corinthians. Aí sim, nesse momento difícil que o clube atravessa. E algumas frases chamaram atenção. Essa que você falou chamou atenção. O Omar Stabile está tentando estabilizar o Corinthians. Boa essa. Não é preciso isso, porque está ali balançando. Está com o nome dele, né? Está com problemas, é isso. Boa. O que acontece? Algumas frases chamaram atenção. Quais? Uma delas. O Corinthians é como uma caixa d'água cheia de furos. Sai água por todo lado. Isso é grave. Isso. Mas ele falou isso. A gente viu na entrevista. É uma caixa d'água toda furada. Então vai vazando. Alguns furos foram tapados, mas não todos, segundo ele. Tem que entender que furos são esses, urgentemente, porque senão a água acaba rapidamente. Uma caixa d'água assim... Às vezes nem adianta você chamar alguém para arrumar, você tem que trocar. A caixa d'água cheia de furo, saindo água para tudo que é lado. Se não tiver um cascalho para trocar, para comprar uma nova. Não, mas é isso que a gente tem falado há quanto tempo que precisa trocar a caixa d'água do Corinthians. Botar uma caixa d'água boa, firme, forte, consistente, confiável. Não tem aparecido caixas d'água no Corinthians assim, confiáveis nos últimos anos. Mas isso então, levantou a bola para um novo patrocínio para o Corinthians maravilhoso, né? Deixa ali para alguma empresa da área. Outra coisa que ele falou importante é do bom, bonito e barato, né? Que ele não botou o bonito, mas eu coloco aqui porque me lembra do Samba da Ilha, lá, que eu citei no início do programa. Muito bom, meu bonito é barato, na simpatia o retrato do povo no carnaval. A Ilha fez sucesso. Quem cantava? Haroldo Melodia? Não, nesse ano, até no desfile foi o Haroldo Melodia, mas ele não gravou, porque teve uma briga na escola. Quem gravou esse samba foi o Robertinho Devagar, que era um dos autores. Mas essa é uma outra história. O que acontece é que a Ilha brilhou com o bom, bonito e barato lá atrás, em cima de muita criatividade da carnavalesca, que era a Maria Augusta, que faleceu recentemente. Fazendo coisas diferentes do padrão, fazendo uma escola alegre, colorida, sempre muito, muito simpática e tal. O Corinthians precisa ter criatividade. O Corinthians está precisando de um Joãozinho 30 do futebol? Ou de uma Maria Augusta. De uma Maria Augusta. Que veio da mesma escola do Joãozinho 30.
que era o Fernando Pamplona, que era o aula pai de todos eles. É uma aula maravilhosa de carnaval. Então, o que eu acho é que, e eu não consigo enxergar isso, por mais que se tente estabilizar o Corinthians, eu não enxergo criatividade. Eu enxergo uma coisa assim meio... E é difícil mesmo ter criatividade no meio de um ambiente tão carregado, tão pesado, de tanta cobrança, de tanta questão. Acho que a prioridade agora mesmo é tapar os buracos da caixa d'água. E isso significa contratar jogadores não muito caros. Mas você vai achar, pensando no Corinthians, todo mundo cresce o olho quando vê o Corinthians. Eu tenho um jogador aqui que vale 10. Aí o Corinthians bate na porta, pô, quero comprar esse jogador de 10. Ah, não, agora passou para 20. Se você tiver criatividade, você consegue. O Corinthians já conseguiu. Por exemplo, quando o Corinthians contratou o Paulinho era um cara de nome, caríssimo? Não. O Elias, lembra do Elias? Uhum. O Palmeiras agora, então tá bom. Você tá falando lá atrás. O Palmeiras agora, o Richard Rios, como foi? Jogador milionário, pagou milhões. Na época, o Corinthians teve criatividade. Na época. Hoje em dia não está tendo. Nem na base, né? O Corinthians está rifando a sua base. Jogadores que aparecem são rapidamente negociados. A gente fala do elenco do Corinthians precisando de reforços, mas não é por poucas peças. Olha o quanto o Corinthians contratou nos últimos anos, assim, em relação ao elenco. O impacto, quantos jogadores são da base e quantos são contratados. Então, o Corinthians se movimentou. Então, tem a questão da criatividade. Teve acertos, o Garro, acerto o Hugo Souza, um acerto gigante no momento. Então, acho que precisa um pouco dessa criatividade para conseguir encontrar soluções. De mapear bem o mercado. Você está no meio do ano, época em que dos jogadores que atuam, né, no exterior, na Europa, estão muitos em fim de contrato. Então, assim, para um Corinthians que não pode ficar fazendo loucuras, mapear esses jogadores em fim de contrato, que vêm sem custos de transferência, né, no caso, esse é o momento. Então, acho que isso é ser criativo para o Corinthians. A situação do Corinthians é muito difícil, porque o Corinthians perdeu credibilidade na praça. E clube, assim como qualquer empresa, quando perde a credibilidade, tudo sai mais caro. O empresário, quando vai vender ou negociar um jogador com o Corinthians, cobra o dobro, porque ele sabe que precisa compensar o risco de não receber. E hoje, no futebol brasileiro, que a gente tem a institucionalização do calote, seja por meio de dívida entre clubes que não são pagas, com agentes, agora a gente tem a possibilidade dos clubes se tornarem empresas e aderirem à recuperação judicial. E a recuperação judicial nada mais é do que empurrar o calote e não dar opção a quem é credor de negociar. Porque chega, a gente vai pagar 10% em 20 anos e você se vire. Então, todo mundo que vai negociar com um clube endividado, não só com o Corinthians hoje, sabe que precisa adicionar um valor ao risco. E no caso do Corinthians, é um risco dobrado, porque tem um presidente que é interino, um presidente que não sabe se fica, que não está em condições de prometer nada, e ele fala sobre o futuro ali, não, a gente precisa, é uma caixa d'água, a gente precisa cortar gastos, mas é o Stabile que vai fazer isso, porque não se sabe se ele vai ser o presidente até o fim do ano. Pode acontecer no pouco tempo que ele está lá, só falta ele aumentar ainda mais a dívida, né? Mas é o que tomar cuidado. É o que todos os presidentes do Corinthians fizeram, Abel. Todos prometeram, não, a gente vai arrumar casa, a gente vai dar um jeito, e ninguém fez. O Duílio prometeu, não conseguiu. Chegou Augusto Melo, cheio de promessas mirabolantes, piorou, a dívida do Corinthians só aumentou com ele. Agora, deve muito provavelmente ser empichado. E aí o Corinthians vai passar por uma nova eleição. Não é garantia que esse presidente interino que está aí termine a temporada. E aí ele... Imagina o Memphis escutando o cara. Não, fica tranquilo, que a gente vai cumprir o seu contrato, tá tudo certo. Daqui 30 dias tem outro presidente. O jogador tem que reiniciar da mesma maneira que aconteceu agora nessa transição de Augusto para Stabile. Então, é uma situação institucional grave que coloca o Corinthians ainda mais em apuros, porque a tendência é que a bola de neve continue aumentando. E o Corinthians tem carências em que posições? São muitas, poucas, algumas? Uma, para mim, a prioritária é um atacante de lado de campo. O Corinthians não tem essa opção de atacante de velocidade. Isso é acho que a urgência é que você tem várias camadas de necessidade.
O Corinthians ainda no sistema defensivo tem problemas. Chegou a falar com o Biel, que acabou indo pro Galo. Exatamente. Mas, assim, se você pudesse ter condições, e aí o Corinthians está bastante limitado, acho que tentar mais um zagueiro seria importante, mas eu colocaria como ordem de prioridades o atacante de lado de campo e um lateral direito. Acho que seriam as principais carências do Corinthians nesse momento. Lógico, aí você pode pensar... O lateral direito é o Mateuzinho e o Maná. O Léo Maná é o Félix Torres, que tem jogado eventualmente também naquela função. Eu iria, se fosse para eleger duas prioridades, com o atacante de lado, de velocidade, sendo a principal, porque o Corinthians não tem um jogador com essa característica no elenco. Não tem, é claro que essas são urgências, mas não tem, por exemplo, um substituto ao Yuri Alberto. Yuri Alberto também seria um outro ponto, mas acho que entraria logo depois. Claro, mas esses jogadores até importante. Existem no elenco, né? Se a gente pegar o Gui, é uma dessas opções, mas ainda muito jovem, da base. O Hector, que chegou a ser descartado para o Dorival e voltou pela necessidade. Mas não tem um cara ali para pelo menos revezar com o Yuri. E não digo do mesmo nível, que é impossível, mas um jogador ali para ser ativo, que o treinador confie para entrar no segundo tempo, hoje não tem. E amanhã, né, o primeiro jogo? Exato. Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, primeiro jogo desse confronto, oitavas de final da Copa do Brasil. Eu estava conversando com um amigo Leon e ele me dizia que nunca jogaram pela Copa do Brasil. Eu não tinha pensado nisso. Já tivemos tantos confrontos históricos, né? Final de Campeonato Brasileiro, mata-mata de Libertadores, semifinal de Libertadores, quartas de final de Libertadores, aqueles confrontos lá de Marcos contra Marcelinho, né? Marcos e companhia no Palmeiras, Marcelinho e companhia no Corinthians. E aquela final de Brasileiro do Edmundo com o Edilson? Olha, eu posso estar enganado, mas assim, pensando rapidamente, além do Grenal e obviamente de um River e Boca, Corinthians e Palmeiras na história é um dos jogos com mais confusão, hein? E briga, e chute, e embaixadinha, e voadora. Mas também confrontos com muito futebol, com muita história, com golaços, com lances históricos. A defesa do Marcos no pênalti é histórica, enfim. Muito bem, eu separei aqui uma última notícia, onde o Corinthians está negociando aí 57 milhões com a Liga Forte União. Seria o seguinte, o clube quer antecipar 27 milhões de receita prevista para dezembro e contrair um empréstimo de 30 milhões com contrato com a Liga Forte para ser prorrogado ali em um ano. Enfrentando sérias dificuldades financeiras, o Corinthians recorreu à Liga Forte União para tentar receber 57 milhões em agosto. Caso a negociação seja bem sucedida, o dinheiro será usado para pagar salários, jogadores e funcionários, além de premiações, compromissos com fornecedores e eventuais contratações para o time profissional masculino. O valor negociado pelo Corinthians com a Liga Forte União é dividido em duas partes, 27 milhões referentes ao adiantamento de receita variável, de performance, colocação na tabela, no Campeonato Brasileiro, que está previsto para dezembro, e 30 milhões como empréstimo com taxa de juros de CDI, atualmente em 14,9% ao ano, mais 3%. Para emprestar esses 30 milhões, a Liga Forte União exige a prorrogação do contrato do Corinthians com a Liga por mais um ano. O vínculo, que vai até 2029, iria até 2030. Embora não seja essa condição como favorável, o clube aceita a exigência desde que tenha uma cláusula de saída, ou seja, caso devolva os 30 milhões em correção, o Corinthians não precisaria cumprir este ano adicional de contrato. Dessa forma, o presidente interino Osmar Stabile tomaria uma decisão que poderia ser revertida por ele próprio ou por seu sucessor. Bom, é isso. O Coringão está tentando esse empréstimo aí e esse adiantamento, totalizando um valor de 57 milhões para cobrir ali os gastos, os compromissos que o Corinthians tem aí nos próximos meses com jogadores, com funcionários, com fornecedores, enfim. É isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e o seu palpite para o jogo de amanhã. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!